Shalom pessoal, graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mindset Bíblico. E o tema de hoje é muito importante, eu tenho certeza que vai te ajudar muito em direções, decisões e acima de tudo, para gerar um novo mindset, um novo padrão mental, uma configuração mental baseada na Bíblia Sagrada, ok? O tema de hoje é: a situação não pode prejudicar a tua visão. Entenda bem o que nós vamos aprender hoje. Nenhuma situação pode ser capaz de deturpar a tua visão, de tapar a tua visão, de tirar a tua visão. Você consegue entender isso? Não pode acontecer. A tua visão tem que ser intacta, inabalável, independente do que acontecer. Você tem que ter uma visão estabelecida, pronta, uma visão que não muda, uma visão imutável. É essa a ideia do nosso podcast nesse episódio. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então já convida, já quem você precisa convidar, já compartilha. Se você está ouvindo no YouTube, eu quero pedir desde já, de antemão, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe, é fácil de compartilhar o link do YouTube também. Se você está nos ouvindo por uma plataforma de stream de áudio, um aplicativo de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor, você pode printar a sua tela. E com o print da tela, você pode postar nas suas redes sociais para que os seus amigos conheçam o podcast Mindset Bíblico. E eu tenho certeza que você será abençoado, porque quando você abençoa, você é abençoado. Então é necessário que você venha compartilhar aquilo que é bom para você. Se tem sido bom para você, compartilhe. Eu tenho certeza que será bênção para você e bênção para a pessoa que atender o seu apelo de também ser ministrado. O episódio de hoje foi tirado do livro de Gênesis, quando Abraão, a pedido de Sara, despede Agar e Ismael. A Bíblia diz que Agar e Ismael, eles saem, e Ismael ainda é bebê. Agar, ela sai com um certo nível de mantimento, só que quando acaba o mantimento, ela fica desesperada. E a Bíblia diz que ela chega a um ponto dela abandonar o menino e se afastar dele ao ponto de não querer vê-lo morrer. Ela diz isso. Se você ler, você vai encontrar isso no livro de Gênesis, no capítulo 21. Eu estou até aqui aberta para a gente poder partilhar, baseado naquilo que a Bíblia diz de forma exata. Mas se você ler no capítulo 21, a partir do verso 9, é quando Sara pede para Abraão expulsar, acho que essa é a palavra que se encaixa, expulsar Agar e Ismael da casa. E aí no capítulo 17, vamos ler aqui a partir do capítulo 20. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada à frente dele, levantou a voz e chorou. Então, meu irmão, olha que situação. Ela se afasta do menino a uma distância de um tiro de arco e ela diz o seguinte: que eu não veja morrer o menino. É o que ela está dizendo. Que eu não veja o menino morrer. E ela, sentada a essa distância, ela senta e chora, porque ela não tinha mais o que fazer. Olha o desespero dessa mãe, o desespero dessa mulher. Só que veja o que é interessante. É claro, eu não estou aqui para focar no sofrimento de Agar, porque situação difícil todo mundo passa. Você deve estar passando, você passou, alguém que você conhece está passando, mas a verdade é que o projeto de Deus é que você... eu gosto muito de usar um termo que diz o seguinte: a própria Bíblia diz que Deus não te dá prova maior do que você pode suportar. Antes, junto com a prova, ele dá o escape, Uma outra feita, o Senhor se referindo ao fato dele ter levado o povo dele para o deserto, no capítulo 7 de Deuteronômio, ele diz: olha, não se esqueça que foi eu que levei vocês para o deserto, para que vocês sejam provados, para eu saber onde está o vosso coração. Mas preste atenção,
Deus é aquele que ele manda a prova, mas ele manda o escape. A prova não é maior do que tu pode suportar, mas junto com ela tem o escape. E no caso, quando ele levou o povo para sofrer no deserto, para ser provado no deserto, e a Bíblia diz isso, o que ele fez no deserto? Ele deu água, saía água da rocha, né? Ele deu pão, que era o maná, diário. Ele deu carne, as codornizes que caíam do céu. No período da noite, tinha uma coluna de fogo para esquentar o povo, porque no deserto, durante a noite, é um frio terrível. E de manhã, que o sol é escaldante, ele colocava uma nuvem, né, sobre o povo, né, uma nuvem carregada, creio eu, de água, porque ficava um tempo brando, um tempo com temperatura baixa, ou pelo menos suportável, sobre o povo. Ah, meu irmão, esse é o Deus que prova os seus filhos, ok? Então nós precisamos aprender esse segredo. Se tu está numa prova, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você está numa prova e não tem escape, então não é de Deus, né? Foi você que se colocou nessa prova. Se arrume, aprenda o que precisa ser aprendido e saia, ok? Ele precisa sair daí, urgente, né? Se você está no deserto e não tem água, não tem carne e não tem pão, meu irmão, Deus não está nesse negócio também não. Se você está passando frio porque não tem coluna de fogo para te aquecer e para te guiar, porque também é escuro no deserto, ah, meu irmão, precisa ver se foi Deus mesmo que te colocou nessa prova ou se foi você, se não foi você mesmo que entrou. É necessário você aprender essa lição, tá? Porém, existe a terceira vertente, que é o quê? É quando tem escape, é quando existe o escape, existe a rocha que sai água, existe o pão que nasce, né, que brota, existe a carne que caiu no chão, que é as codornizes, mas você não vê. Esse é o problema. É quando você permite, você deixa, né, que a situação prejudique, danifique a tua visão, ok? E isso aconteceu com Agar. A Bíblia continua dizendo o seguinte: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Olha a promessa. Ou seja, dele também seria feita uma grande nação. Mas Deus continua: então Deus abriu-lhe os olhos. Isso é sobrenatural, querido. Então Deus abriu-lhes os olhos. Olha o que Deus fez. Preste atenção, Agar estava de olho aberto, Agar estava enxergando perfeitamente. Só que ela não conseguia ver a provisão de Deus. A Bíblia não diz que Deus cavou o poço, que o anjo cavou o poço, não. A Bíblia diz que Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço. Oh, querido. Ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Oh, querido. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A situação não pode atrapalhar, prejudicar, danificar a tua visão, impedir a tua visão. Ô, meu irmão, o poço estava lá. Mais para frente vai dizer que Agar batizou esse poço com nome, né? Batizou esse poço com nome, dizendo: o Senhor, esse é o poço do Senhor que vive e que me vê. Beer-Lahai Roi, né? Veja bem o que acontece aqui. Por quê? Porque ela estava em desespero. A situação, que situação? Acabou o mantimento, acabou a manutenção que ela tinha. E o que isso gerou? Isso gerou uma descrença, uma incredulidade no coração de Agar. Isso não pode acontecer com você, meu irmão. Isso não pode acontecer com você. Isso não pode acontecer com você. Você precisa aprender a treinar a sua mente para que as situações adversas que acontecem na tua vida, que acontecem na tua família, na tua empresa, no teu ministério, sabe? No teu dia a dia, não pode atrapalhar a tua visão,
não pode impedir, não pode danificar, sabe, a tua visão. Querido, a tua visão tem que ser inabalável. Você precisa ver o que Deus está fazendo. Você precisa perceber o que Deus está fazendo. Você tem essa obrigação. Você tem que se treinar, você tem que se educar, você tem que se adestrar a perceber o que Deus está fazendo. Você precisa desse mindset. Você precisa entender que quando a situação está difícil, se foi Deus que te colocou lá, tem água, tem pão, tem carne, se você estiver no deserto, né? Em qualquer outro lugar, a Bíblia vai dizer que junto com a aprovação ele também manda o escape. Antes ele manda o escape. Você precisa perceber esse mistério, esse segredo, ok? Você precisa ficar muito atento, muito atento. Mas pastor, então se Deus não me colocou, foi eu que entrei? Sim, você pode entrar. Você pode entrar em provação. Você pode entrar na prova. Porque o nosso Deus é o Deus que ele pode até nos provar, mas ele provê. É o louvor que está de fundo aí cantando, está falando isso, Deus proverá, né? É isso que nós precisamos entender. Ele até te leva para a prova, mas ele te provê, ele provê o que você precisa, ou pelo menos o necessário, ok? Precisamos entender esse segredo. Mas a dica aqui, se você prestar atenção, é que Agar, ela não conseguiu ver o que Deus já tinha preparado. Ela estava num ambiente onde um poço existia, mas ela estava decidida a ver o menino morrer, a não ver, melhor dizendo, né? Porque ela se afastou ao ponto, né, de não ver. E ela diz por que ela se afastou, né? Que eu não veja morrer o menino. E a Bíblia diz que ela se assentou e chorou, né? Levantou a voz e chorou. Ela estava em desespero. Não quero menosprezar a dor que ela sentia. O que eu estou colocando em pauta aqui é o fato dela não ter enxergado o poço que já existia naquele lugar. É o que nós precisamos aprender. É esse mindset. Precisamos adestrar a nossa mente para esse tipo de situação. Ok? Precisamos ter uma mente forte, uma mente firmada nas promessas, na palavra e em Deus, para que quando esse tipo de situação acontecer, nós venhamos estar firmes, nós venhamos estar firmados naquilo que nós estamos enxergando, ok? Precisamos desse mindset, precisamos desse segredo. Você quer ver um exemplo muito bom? Quando Deus colocou Eliseu para andar com Elias, e Elias assumiu o lugar, e Eliseu assumiu o lugar de Elias, pegando a capa, você conhece a história. A Bíblia diz que Geazi foi ser servo de Eliseu. Só que olha o interessante. O interessante aqui é que quando Eliseu está num determinado lugar e Deus revelava para ele o que o rei inimigo de Israel planejava, as tocaias que ele criava, ele ia e mandava para contar o rei de Israel, os planos exatos do rei inimigo. E aí o povo de Israel, o rei de Israel, o exército israelense, conseguia se desvencilhar, se livrava, pegava em tocaia. Então era comum o rei inimigo contar um plano para os seus coronéis, seus generais, e não dá certo nunca, porque o rei de Israel já era previamente avisado. E aí chegou o ponto que ele diz que a Bíblia diz que ele começa a duvidar, que ele desconfia, né? Porque ele não tinha certeza, mas ele desconfia que alguém do exército dele contava os planos dele para o rei de Israel. E aí alguém levanta e fala: não é o profeta Eliseu, que Deus revela tudo para ele e ele conta. E aí ele se revolta contra Eliseu e ele vai e cerca o lugar onde Eliseu mora. Agora olha que interessante. Quando Geazi sai, Geazi vê o exército que está cercando a casa de Eliseu, e ele entra em desespero, ele entra em crise. A Bíblia diz que ele grita: ai meu Senhor.
a Bíblia diz que quando Eliseu sai, Eliseu meio que dá uma bronca nele, diz, olha, maior que está com a gente, né? Só que olha o que a Bíblia diz, a Bíblia é muito específica em falar, que Eliseu faz uma oração por Geazi, e ele diz o seguinte, Senhor, abre-lhes os olhos para que veja. E é nesse momento que os olhos de Geazi se abrem. E sabe o que acontece? Ele vê um exército, um gigantesco exército celestial de cavalos e cavaleiros de fogo, que cercavam um número muito, muito, muito maior do que os inimigos que queriam prender Eliseu. E ele fica maravilhado. Por quê? Porque Deus estava protegendo, Deus estava guardando já Eliseu. Só que Geazi não conseguiu enxergar. Por que ele não conseguiu enxergar? Porque o pavor da situação fez com que os olhos dele se fechassem. É curioso isso. É curioso isso, por quê? Porque a situação, de novo, vence a fé de alguém. Aconteceu isso com Agar, aconteceu isso com Geazi. Sabe? A ideia é que Eliseu, ele enxergou no momento que ele saiu. Mas, curiosamente, Agar só conseguiu enxergar quando Eliseu orou e disse, Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. Ah, querido, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quantas vezes nós não perdemos a visão de Deus, a visão de uma promessa, a visão da palavra, dos princípios da palavra, porque a situação à nossa frente se tornou difícil. Ah, querido, você não pode permitir isso. A sua visão tem que estar intacta, independente de onde você está, sabe? Eu gosto muito de usar como exemplo a história de Josué e Caleb, sabe? Quando Josué estava conversando com Caleb para ver a divisão da terra, né? Eles estão prestes a conquistar Canaã, e aí Caleb fala assim, rapaz, a promessa que foi me feita há 40 anos atrás, rapaz, 40 anos depois eu estou no mesmo vigor, eu estou no mesmo gás, eu consigo enxergar a gente tomando posse, entrando nessa terra. Ô querido, isso é muito forte, você se manter com a mesma visão durante 40 anos, ah meu irmão, se você fez isso, está de parabéns, porque isso é uma conquista rara, acho que esse é o termo correto, uma conquista rara, 40 anos firme num propósito, firme numa visão. Aleluia, isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. 40 anos firmado num propósito. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, se eu estivesse ministrando essa palavra na igreja, eu ia perguntar quem está recebendo. Porque isso aqui é para mudar a vida de alguém. Sabe? Não, você não pode, você não deve deixar situações corromper a tua visão. Meu Deus, que forte isso. Aleluia. Você não pode, querido. Você não pode. Você precisa estar firme. Ah, pastor, mas deu ruim aqui. Querido, acredite. Se foi Deus que te levou para o deserto, vai ter água, vai ter carne, vai ter pão. Se foi Deus que te levou para a prova, vai ter um escape. Se foi Deus, se não tem nada disso, meu irmão, começa a ver onde você errou, pede perdão, volta atrás. Se tiver que se humilhar, se humilha, mas sai dessa prova que você se colocou. Porque com certeza, se você se pôs aí, é porque você não ouviu o direcionamento de Deus, ou talvez nem mesmo pediu para Ele um direcionamento. Porque quando Deus prova alguém, quando você está no deserto, tem pão, tem água e tem carne. Agora, quando você está numa prova fora do deserto, tem um escape, sempre tem um escape. Você precisa entender esse segredo. Você precisa entender esse segredo, guardar esse mindset, mas não somente isso. Pratique. Pratique, meu irmão. Pratique. Todo dia, quando você levantar de manhã, levante-se e diga, a minha visão está intacta.
A minha visão, a minha promessa, a minha fé é inabalável. Não vai ser uma situação como essa que vai me parar. Aleluia! Isso é muito forte. Eu sinto a presença de Deus aqui. Por quê? É um direcionamento. Isso é um direcionamento de Deus para a minha e para a tua vida. É um direcionamento de Deus para que eu e você não venhamos jamais ter a nossa visão abalada, ter a nossa visão corrompida, porque algo deu errado, porque algo não aconteceu, porque um projeto não saiu como deveria, porque uma enfermidade chegou. Oh, meu irmão, não permita que isso aconteça em nome de Jesus. Não permita que isso aconteça no nome de Jesus. Aleluia. Não deixe, querido, não deixe. Não permita. Eu te peço, guarde isso. Salve esse podcast, salve esse episódio. Ouça ele mais de uma vez, né? A psicologia diz que você consegue guardar algo quando você ouve 3 vezes, né? Aprenda isso. Aprenda a ouvir algo que você acha que é importante para a sua vida pelo menos 3 vezes, porque é na 3ª vez que você começa a guardar, que seu cérebro começa a salvar no subconsciente e vai começar a exercitar aquilo que você está aprendendo, ok? Então aprenda isso, né? Isso é bíblico, sabia? Mais de uma vez na Bíblia, Deus, Jesus, repete a mesma coisa 3 vezes, porque ele sabia o segredo desse segredo psicológico. Amém? Nosso Deus, como diz o pastor e doutor Augusto Cury, ele é o maior psicólogo que já existiu. Amém? Então é necessário que você aprenda esse segredo. Amém? Eu quero que você guarde esse podcast no seu coração, na sua mente. Não permita que situações difíceis, situações adversas venha corromper a tua visão. Sabe, para encerrar, eu posso falar de Saul, que foi escolhido rei. Deus pediu para que Samuel ungisse ele rei, mas um dia, por Samuel demorar um pouco mais, ele vai e faz o holocausto no lugar de Samuel. Ele não estava autorizado a fazer isso. E quando Samuel chega, que pergunta para ele: mas rapaz, tu fez o holocausto, não era para ter esperado eu chegar? A Bíblia diz que ele olhou para Samuel e disse o seguinte: rapaz, tu demorou, o povo estava inquieto, o povo estava com medo dos inimigos, queria saber se Deus ia entregar ele nas nossas mãos, e eles estavam a ponto de me apedrejar. Está entendendo ou não? A situação fez com que Saul mudasse a visão dele, de uma visão de retidão, de uma visão de obediência, de uma visão de honra, porque ele honrava Samuel quando ele obedecia. E a Bíblia diz que ele faz o holocausto e ele fala isso para Samuel. Ele pede perdão, mas aí Deus já tinha escolhido outro rei que era segundo o seu coração, que é Davi. Ou seja, uma situação complicada, uma situação difícil, fez com que Saul mudasse, transformasse a visão dele de obediente, uma visão de honra, uma visão de submissão, para uma visão de independência de Deus, para uma visão de desonra, por uma visão de desobediência. Ok? Não deixe isso acontecer com você, querido. Não deixe, não permita que isso aconteça com você em nome de Jesus. Não permita. Eu te peço, fica firme, que o Senhor vai te dar vitória. Mas não perca a sua visão por nada. Não permita que a sua visão se corrompa. Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Ok? Que o nosso Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero relembrá-lo. Se você está nos ouvindo no canal do YouTube, meu irmão, curte esse vídeo,
partilha com quem você ama, com os seus grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal, amém? Partilha lá, convida alguém para assistir com você, ok? Precisamos crescer e temos uma boa notícia, viu? Deixa eu pedir aqui para você ajudar o nosso canal a crescer, amém? Que temos uma notícia boa. Você que está ouvindo num aplicativo de podcast, printa a tela, meu irmão, posta nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, que eu tenho certeza que as pessoas que virem vão te perguntar o que é isso. E aí você explica, vai lá, olha, aqui é uma bênção. Tem 2 episódios por semana, é uma bênção. É palavra de Deus para mudar a tua mente, o teu padrão mental, aleluia. Ok? A novidade que eu quero partilhar é a seguinte. A partir do dia 1º de julho, veja bem, hoje estou gravando aqui no dia 21, ok? É madrugada do dia 21 que ele vai se lançar de manhã, ele sai de manhã, ok? Ele sobe de manhã na plataforma, mas já estou gravando na madrugada do dia 21. Então daqui a 9 dias, nós vamos começar a lançar um episódio na terça e na sexta, um episódio oficial, ok? Entenda bem. Só que na segunda, na quarta e na quinta, ok? Só não no sábado e domingo, tá? Nós vamos lançar flashes de 1+7 para que você continue sendo ministrado todos os dias. Olha que bênção. Entenda bem, não vai ter o mesmo tempo de um episódio, ok? Que o nosso episódio hoje, o mínimo, tem 20 minutos, 19 minutos e pouco. Entenda bem, não vai ser isso. Mas nós vamos tirar alguns minutos todos os dias, preste atenção, para ministrar sobre a tua vida 1+7 poderoso para você poder seguir o seu dia baseado, firmado no +7 de Deus para a tua vida. No +7, numa configuração mental, num padrão mental extraído da Bíblia Sagrada, que pelo poder do Espírito Santo vai ser ativado na tua vida, vai ativar você para viver o melhor de Deus nessa terra, ok? Então guarde isso, anote aí, dia 1º, daqui a 9 dias, ok? Hoje é 21, esse mês vai até dia 30, então em 9 dias, tá? Temos mais 9 dias, e no dia 1º de julho, todos os dias de segunda a sexta, nós teremos 1+7. Um episódio oficial continua de terça e de sexta, ok? Tanto aqui nas plataformas de stream de áudio, quanto no YouTube, ok? Porém, na segunda, na quarta e na quinta, nós teremos 1+7, curtinho, 1+7 curto, poucos minutos, mas que eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida, ok? Que será uma bênção, um direcionamento, vai te dar um norte todos os dias. Todos os dias você vai poder se mover baseado no +7 bíblico extraído da palavra do Senhor, com o poder do Espírito Santo para ativar isso em você, para que você pratique. É como Deus falou, como Jesus falou para os seus discípulos, em João 13:17. Diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então não é só ouvir, é praticar. Amém? Mas guarde isso daí. A partir do dia 1 de julho, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, teremos um +7 poderoso. Um +7 poderoso, e o nome do Senhor será exaltado, será bendito e será glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe o que você está ouvindo. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que Deus abençoe. E Yasmin Kathleen, quero agradecer você, se você estiver ouvindo esse episódio número 16, ok? Eu quero agradecer você, pois você deixou no Anchor o nosso episódio como o predileto, seu episódio predileto, seu podcast predileto, preferido. Ok? Muito obrigado. No Google Podcast, fomos notificados que já estamos com 6 seguidores. Muito obrigado.
Que Deus abençoe a vida de vocês. Divulguem, continue divulgando, tenho certeza que será bênção para mais pessoas. Que Deus abençoe, que a sua semana seja abençoada, poderosa, e até o próximo episódio do podcast Mais 7 Bíblico. Que Deus abençoe, tchau, tchau.